lá, tá começando. Isso. Vocês estão vendo a tela no Moodle? Sim. Sim. Bom, então... Bom, então aqui as coisas que já tinham, né? O link para vocês montarem o grupo. Vocês conseguiram montar os grupos? Tudo certo? Ô, professor, Sim, tudo certo. por enquanto, só tá eu e mais um. Tem que ser de grupo de 5 pessoas ou pode ser em dupla? Pode ser em dupla, tá? Pode ser Então beleza, então. até 5, tá? Até 5, Ah, tá, até 5. Beleza, beleza. tá bom? Beleza. Bom, então aqui é a primeira aula, a segunda aula. Aí tem a atividade aqui que eu comecei a falar ontem, que é sobre o mercado de capitais e a aula de indicadores econômicos, tá? Então, olha, eu falei ontem um pouquinho do Simula Bolsa, né? E então, sobre esse assunto, mercado de capitais, a gente não vai trabalhar diretamente através de aula com esse assunto, porque não dá muito tempo. A gente vai trabalhar indiretamente, aonde vocês vão estar desenvolvendo as operações lá no simulador. E tem essa atividade que é a análise do filme, aonde existe uma série na Netflix que chama Billions. Eu não sei se vocês já viram. Que é uma série que mostra o escopo da série é relacionado com o mercado de capitais, tá? Então existem dois personagens, o Chuck Rhodes e o Bob Axelrod. O Bob Axelrod é dono de uma corretora de investimentos em mercado de capitais. Então toda a trama desenvolve dentro desse ambiente dessa corretora. Então mostra, assim, de forma às vezes superficial, às vezes mais aprofundado, como que acontece esse negócio, né? Então tem toda uma trama aí, eu não vou ficar falando porque vocês vão assistir isso, tá? Mas está relacionado com esse negócio de investir na bolsa, de ações, e a série mostra o contexto geral de mercado, de mundo até, né? Tem nessa agência do Bob, tem investidores de outros países que fazem investimentos, então mostra esse contexto internacional, enfim, tudo isso. E esse Chuck, ele é um promotor que ele fica investigando ações ilícitas que também acontecem, né? A gente sabe que acontece, tem as pessoas desonestas em toda atividade, então ele investiga ações ilícitas que podem acontecer nesse mercado, principalmente informação privilegiada, tá? Então a trama vai desenvolvendo em relação a isso tudo. O que eu acho interessante é que mostra muito, assim, bem claro como que acontece os investimentos, né? Então mostra uma hora que eles estão ganhando, outra hora eles perdem o capital, o investimento, como que eles analisam, como que eles tomam decisões, assim, é bem interessante, tá? A série toda tem 5 temporadas, não dá para fazer tudo, então eu vou querer que vocês assistam só a primeira temporada, que são 12 episódios de mais ou menos 1 hora cada um, tá? E aí vocês vão responder a essas perguntas, que é relacionado com a série e com o contexto de mercado de capitais, e vão produzir um texto falando isso tudo, tá? Eu coloquei aqui até 30 de maio para vocês fazerem isso, então tem 2 meses praticamente, 54 dias. Então dá para vocês assistirem com calma aí, são 12 episódios, então e fazer o texto e o trabalho, tá? Esse trabalho é individual. Ok, pessoal? Alguma dúvida disso? Não, senhor. Então tá bom. Bom, Tudo certo. então tá bom. Então, em relação aos indicadores,
Então ontem eu falei que eu baixei o livro do Asaf, né, para vocês. Não vai dar para mostrar também. Então, é bom vocês consultarem esse livro, tá? Usa ele o tempo todo, porque ele é bem didático, ele é bem esclarecedor, principalmente essa matéria aqui, indicadores econômicos, é uma matéria que não é muito difícil de fazer, mas exige muita atenção. Precisa ter um raciocínio assim bem constante, né? Porque vocês viram na aula de ontem, tem muita fórmula, além de você fazer o cálculo, primeiro, né? Você tem que não somente aplicar a fórmula, você precisa encontrar a relação das fórmulas com o balanço e com o DRE, precisa interpretar o balanço e o DRE para buscar a informação correta. Se é para pegar exigível a longo prazo e você para realizável a longo prazo, você já errou o exercício todo, né? Então, precisa ter um cuidado para buscar a informação, para jogar na fórmula de forma correta, fazer o cálculo, depois conseguir interpretar aquele resultado, né? O que significa esse 1,06 que deu na liquidez corrente, o que é isso. E lá no livro, desculpa, lá no livro ele explica isso muito claramente, então ele tem a fórmula, ele mostra como que é a fórmula, depois explica a interpretação dos resultados. Então o livro ajuda bastante, tá? A gente, pelo tempo que a gente tem, não dá para esmiuçar um livro de 850 páginas, então a gente vai um conhecimento mais superficial da teoria, com um foco maior nos cálculos, né, na interpretação, e o livro fica de apoio, tá? Então é legal vocês estarem olhando o livro, principalmente na hora de fazer exercícios, como que é esse contexto, e também depois nas demais matérias da disciplina, porque cada vez vai ficando um pouquinho mais aprofundado, né? E um assunto se liga com o outro, se relaciona com o outro. Então, é bom estar sempre analisando o livro que é mais abrangente, tá? Bom, a aula de ontem já está aqui, a gravação. Eu coloquei esses slides, que são os exemplos que eu comecei a pôr ontem, e aí eu resolvi todos esses indicadores no papel, escaneei, coloquei aqui, e aí eu ia fazer isso hoje, mas eu preferi montar um exercício que a gente vá fazendo junto, passo a passo. Eu acho que fica melhor o entendimento para vocês do que se eu for só mostrar aquela imagem e eu vou falando e vocês não estão fazendo ainda. Para depois eu pedir um exercício e eu sei que vocês vão travar só de ficar olhando a imagem, né? É um pouco mais difícil. Então, eu vou deixar isso aqui para a próxima semana. Depois que vocês já entenderem um pouco, vamos tentar hoje fazer um exercício junto. Eu mandei uma mensagem de manhã para vocês baixarem a planilha da Petrobras, para que a gente possa ir desenvolvendo. Não sei se a gente vai conseguir fazer tudo por causa do tempo, mas a gente vai fazendo junto e aí vocês vão entendendo, tá? E o projeto de aprendizagem que é relacionado a isso. Eu já vou mostrar, mas vocês ainda podem esperar um pouco. Eu vou mudar essa data aqui, tá? Eu vou jogar mais para frente. Então, o que é o projeto de aprendizagem? É exatamente isso que a gente vai começar a fazer hoje. É uma análise dos indicadores econômicos de balanço e de DRE, tá? Então, esse aqui é um trabalho em grupo, então é o primeiro projeto para trabalhar em grupo. Esse aqui não precisa contactar as empresas reais que eu pedi para vocês fazerem o contato. Isso aqui a gente vai fazer com as informações das empresas de capital aberto que estão na internet, tá? Então, vocês vão acessar esse site da Investim. Aqui tem todas as empresas que atuam na Bovespa. Cada grupo vai escolher 10 empresas, tá? Então, do mesmo jeito que eu pedi para vocês fazerem da Petrobras hoje, vocês escolhem de 10 empresas, qualquer empresa, tá? Aí, para fazer isso, é só clicar no nome da empresa, vai no site, clica no botão Finanças, primeiro clica no nome da empresa, né? Vai abrir a página, eu não sei se...
Aqui, vocês estão vendo o site? Acho que está vendo, né? Então, ó, é esse site, investim.com. Você clica no nome da empresa que está em algum lugar aqui, tá? Não vou procurar para não perder tempo. Está em algum lugar aqui a relação das empresas. Então, clica no nome e abre. Então, aqui abriu Petrobras, tá? Aí vem aqui nesse botão Finanças. Aí clica no Finanças, abre aqui os relatórios financeiros da empresa. É só isso que interessa para nós. As outras informações não importam, tá? Aí aqui tem demonstrações, que é o DRE, e tem... Opa, saiu. Aqui tem o DRE, demonstração do resultado, e tem o balanço patrimonial aqui do lado. É só clicar que abre o relatório do balanço, tá? Vocês têm só que tomar um cuidado, que aqui, ó, tem o anual e o trimestral. Então a gente vai trabalhar com o anual, tá? Então tem que clicar no botão anual, tanto do balanço quanto da demonstração. Então, abre aqui o relatório, aí vocês copiam esse relatório aqui, esse balanço, copia, cola no Excel de cada empresa, tá? E aí, o que é o projeto? Então, é isso, vocês vão fazer uma planilha com o balanço e o DRE de cada uma dessas 10 empresas, vai colar lá, então vão ter 10 abas, né, 10 planilhas, e aí vocês vão fazer essa análise. Então, vai montar uma tabela para cada empresa, de cada ano, os 4 anos que estão, separando então os componentes do balanço, separando os componentes do DRE, depois vocês vão agrupar e vão fazer gráficos. Então, vai fazer análise vertical, análise horizontal, vão calcular todos aqueles indicadores que a gente vai começar a fazer hoje na aula, e depois vai fazer os gráficos dos resultados, igual eu comecei a mostrar ontem, tá? Vocês podem esperar até na semana que vem ou na outra ainda, depois que a gente tiver terminado os exemplos e talvez já feito algum exercício, para depois começar a fazer isso aqui para não ter dúvida, tá? Mas eu já vou deixar aberto. Se vocês quiserem já entrar no Investing, já pegar as empresas, já baixar o balanço, já começar a formatar o balanço, já vai fazendo e vai adiantando, tá? Eu vou aumentar esse prazo, eu coloquei 1 de maio, eu vou jogar lá por mais um mês, para comecinho de junho, para vocês ficarem tranquilos para fazer isso aqui. Certo, gente? Certinho, professor. Só não deixem para o final, tá? Para vocês verem que é complexo. São 10 empresas. Então, assim, eu acho a ideia é que vocês dividam o trabalho. Então, se o grupo tem 5 pessoas, cada um faz 2 empresas, depois junta, tá? Se é 4 pessoas, um faz 2, outro faz 3, e não deixa para o final. Já, a partir da semana que vem, ao que vocês já estiverem entendendo os exercícios, já começa a fazer para não ter problema, porque vai juntando, né, mais matéria, mais atividades, todas as disciplinas que vocês estão cursando, aí vocês acabam não dando conta de fazer tudo, tá? Vai levando junto, de boa. Bom, então vamos fazer esse exercício da Petrobras, tá? Vocês estão com o Excel aberto? Estão com a planilha do balanço, do DRE? Sim, professor. Tá, então nós vamos começar a fazer então. Olha, então, como eu falei ontem, a primeira coisa que nós precisamos fazer no balanço e no DRE é interpretar como que vem a informação. Vocês perceberam que lá no site a informação está toda misturada, né? As contas aqui, existem grupos de contas e subgrupos de contas. Então, a gente não pode trabalhar com grupos e subgrupos acumulados. Então, tem que tomar esse cuidado para usar simplesmente os valores dos grupos e desconsiderar os subgrupos, tá? Então, por exemplo, o grupo Caixa de Investimentos a Curto Prazo, ele tem 3 contas que são subgrupos dele e que se somam para dar o valor dessa conta. Então, eu não posso considerar caixa equivalente e investimento de curto prazo junto desse valor, né? Porque aí eu estou duplicando o valor, tá? Então, se eu for calcular o ativo circulante, que está aqui, é esse valor aqui do caixa de investimentos, depois é contas a receber, líquido,
Aí o contas a receber comércio líquido faz parte do contas a receber, depois inventário, despesa e outros ativos, tá? Então tem que tomar cuidado, porque tá vendo que essas linhas que estão mais adentradas fazem parte dessa conta aqui, né? Essas três fazem parte dessa conta aqui. Então eu não posso somar todos eles, tá? Tem que tomar esse cuidado de usar somente as contas principais. Deixa eu tirar o site e colocar a planilha. Vocês estão vendo a planilha? Sim, professor. Sim. Tá, então vamos lá. Então, eu marquei aqui de laranja essa informação, tá? Então, essas três contas fazem parte dessa, essa aqui faz parte dessa, essas duas fazem parte dessa. Então, sempre que a conta estiver mais afastada aqui a informação, é porque ela pertence ao grupo principal, tá? Então, se eu somar aqui o valor do ativo circulante, ó, se eu somar tudo, aí, ó, deu 231 milhões. Então, não bate com o valor que está aqui de 142 milhões, tá? Por quê? Porque está duplicando essa informação. Então, sempre fazer essa conferência, ó. Se o ativo circulante é 142 milhões, o que está fazendo parte desse ativo? Então, é caixa, contas a receber, eu pulo essas três aqui, que elas já estão nesse valor, e aí as outras contas. Aí, se você soma, você percebe 142 milhões 323, que é o valor do ativo circulante que está aqui, tá? Então, as contas que eu marquei aqui, eu tenho que desconsiderar no valor do ativo circulante. Aí, dos outros ativos também está aqui, e do passivo também está aqui, tá? E aí a demonstração do resultado não tem esse inconveniente, porque o resultado do exercício ele é linear, né? Então, uma conta tira outra e vai. Então, não tem esses grupos. Então, aqui o DRE já está redondinho, já está pronto, tá? Bom, então a primeira coisa que nós temos que fazer é a análise vertical e a análise horizontal. Professor, Oi. desculpa a pergunta, é que eu não peguei celular o dia inteiro que eu estava no trabalho. Aonde que eu baixo essa planilha? É naquele site que eu mostrei, no investim.com, tá? Você está no computador ou está no celular? Não, estou no computador, cheguei agora. Vê no WhatsApp aí, eu mandei o site, mas é investing.com. Se entrar no WhatsApp aí no grupo, já tá pronto aí o link, ó. br.investing.com/equities/petrobras.pn. Tá bom, senhor. Clica nele, aí você vai em finanças e abre o balanço e o DRE, tá? Beleza? Então vamos lá. Então, a primeira coisa, nós vamos calcular a análise vertical e a análise horizontal. Vamos começar fazendo a análise vertical. Então, vamos fazer o seguinte, eu costumo deixar essa planilha sem mexer, copio aqui, para salvar. Tá, então copia e cola do lado, aí aqui, ó, nós vamos analisar o ano de 2020. Então, do lado aqui, eu vou inserir uma coluna e vou fazer a análise vertical. Tá? Então, eu vou calcular primeiro a análise vertical. Vocês estão conseguindo ver? Tá muito pequeno? Vou aumentar um pouquinho a tela aqui. Melhorou? Ou agora sim.
Dá para ver, né? Então, ó, nós vamos só analisar no 2020, na análise vertical, tá? E eu vou começar pelo ativo circulante. Então, o total de ativo circulante é isso daqui, né? E aí tem esses componentes que estão em branco. Isso aqui que está sem valores, a gente pode excluir, tá? Então, vem aqui, exclui, para não dar confusão no cálculo. Tá? Então, todas essas linhas que estão sem valores, vamos excluir. Às vezes pode confundir alguma coisa. Então, eu vou deixar só aquilo que tem valor, que é o que importa, tá? Então, eu vou calcular a análise vertical. Esse valor do ativo circulante é o 100%. Então, isso aqui é meu 100%, tá? Vamos colocar aqui que é o 100%. Eu quero saber quanto que o caixa significa nesse ativo circulante. Então, eu vou pegar o valor do caixa e vou dividir pelo valor do ativo circulante, tá? Então, vai me mostrar aqui o valor. Eu reduzo aqui. Pronto. Tá aqui para 16. Aí. Então, caixa de investimento é 45% do ativo circulante. Então, eu peguei o valor do caixa e dividi pelo ativo circulante. Certo, gente? Se tiver dúvida, vocês vão falando aí, vão gritando. Tá? Então, eu peguei esse e dividi por esse. Então, todas as contas do ativo circulante eu vou dividir por esse total. Então, eu venho aqui. Esse divide por esse. Eu reduzo as casas. Esse divide por esse. Esse divide por esse. Tá? Vocês manjam de Excel? Opa, aqui tá errado. Vocês manjam de Excel? É tranquilo? Ou alguém tem dificuldade? Bom, realmente eu faz muito tempo que eu não mexo com planilhas assim para Eu cálculo. também não. Tá. Então a gente vai falando, vamos falando sobre o Excel também. Eu acho melhor, assim, a gente poderia fazer isso no papel, tá? Mas pensando no futuro, no trabalho, não vamos fazer isso no papel, né? Imagina que vocês vão se formar ano que vem, vão trabalhar numa empresa, você não vai ficar fazendo essas contas no papel. Então, é de Excel para cima, né? Então, acho que a gente já tem que partir direto fazendo o Excel, até otimiza o nosso tempo e também pensando no mercado, né? No trabalho depois. Então, ó, veja bem. Deixa eu voltar aqui, então, para relembrar o Excel. Quando eu vou fazer uma conta qualquer, eu tenho que colocar o sinal de igual. E aí eu quero saber a participação dessa conta sobre o total do ativo circulante. Então, quanto que caixa representa de ativo circulante? Então, eu vou pegar esse e dividir por esse. Então, eu clico aqui, H4, dividir, né, a barra, e clico no valor do ativo circulante. Então, aparece aqui na célula H4 dividido por H3. Eu dou Enter e já mostro o valor direto, tá? Esse valor de 0,45, se eu vier aqui nesse botão porcentagem, clicar aqui, ele dá em porcentagem, ok? 45%. Então, o valor de caixa representa 45% do valor do ativo circulante, tá? É isso que a interpretação dessa conta. E aí eu vou fazer isso com todos. Então eu posso fazer manualmente 1 a 1. Então, de novo, igual, contas a receber, clico nele, barra, que é a divisão, ativo circulante, Enter. Clico aqui, clico no porcentagem, pronto, 27%. Tá? Ou então eu posso copiar essa célula, Ctrl C, clico aqui em todos, Ctrl V. Tá? Só que ele faz um errinho aqui. Olha só.
qual a célula que ele considerou, tá? Então eu venho com o mouse aqui e arrasto para essa célula, que é H3, que é a célula que eu preciso. Dá o Enter, aqui também. Dá o Enter. Pronto. Tá? Se eu clicar com o mouse em todos eles e arrastar, clicar e arrastar, aparece aqui embaixo na barra, ó, aqui, ó, a soma. Vocês estão vendo? Então, essa soma sempre tem que dar 100%. Tá? Então, fechou. Então, o que quer dizer isso? Caixa é 45% do ativo circulante, contas a receber é 27%, inventário, que é estoque, é 21%, e outros ativos, 7%. Ok? Então, eu fiz análise vertical do ativo circulante. É essa informação que eu preciso saber. Quanto que o caixa significa no ativo da empresa? 45%. Então, de todo o valor de ativos circulantes que a empresa tem, 45% é dinheiro em caixa, tá? E investimento de curto prazo. Quanto que a empresa tem de estoque? Inventário, 21%. Então, de todo o ativo circulante da empresa, 21% estão aplicados em estoques. E assim por diante. Tá? Gente, e aí? Vai falando aí, ficou claro? Até aqui? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida de Excel ou de análise vertical? Tá tranquilo. Tá. Uma outra forma que a gente pode fazer também, que é mais fácil, é travar a célula. Então, eu vou fazer de novo para vocês verem que aí é mais rápido, principalmente na hora que vocês forem fazer o trabalho, né, que é muita coisa. Então, eu coloco igual, clico aqui no caixa, dividido pelo valor do ativo circulante. Tá? Então, H4 sobre H3. Como todos esses valores eu vou dividir por H3, eu travo ele. Como que eu travo? Eu venho aqui, ó, depois da barra, antes do H, e eu coloco o sinal de cifrão, tá? Esse sinal fica na tecla